O que precisa acontecer para que um piloto calculista, diplomático e experiente faça Lewis Hamilton perder a compostura e dizer no rádio que estão brincando com fogo? E, acima de tudo, por que essa frase acendeu todos os alarmes dentro da Ferrari? Monza não foi apenas mais uma corrida do calendário. Era a corrida para a Ferrari, a casa da casa, a catedral de seu legado. E ainda assim, o SF25 voltou a se mostrar desconfortável, limitado, sem alma competitiva nas mãos de Charles Leclerc. As expectativas eram altas. Os engenheiros haviam trabalhado incansavelmente para implementar um novo pacote aerodinâmico de baixa carga, especificamente adaptado às retas intermináveis de Monza. O carro, em teoria, deveria estar no seu ponto ótimo, mas os resultados não chegaram, pelo menos não do lado habitual do boxe. Porque enquanto Leclerc não encontrava ritmo e se mostrava contrariado com o equilíbrio do carro, Hamilton, largando de uma posição complicada, começou a construir silenciosamente uma recuperação cirúrgica. Não houve grandes ultrapassagens na televisão, nem manobras dramáticas, mas cada volta era mais forte que a anterior. Mais precisa, mais eficiente. E foi isso que chamou a atenção da equipe técnica da Ferrari. Não o resultado final, mas o como. Após a corrida, os analistas de dados ativaram suas ferramentas usuais de telemetria para entender o que tinha funcionado. E o que encontraram foi inquietante. A linha de desempenho de Hamilton não tinha as oscilações típicas do SF25. Era limpa, estável, fluida, sem os picos de instabilidade que tanto haviam caracterizado o carro no que ia da temporada. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse decifrado o verdadeiro comportamento do carro. Não a partir do simulador, não a partir das planilhas, mas a partir da pista. Aquela curva de rendimento perfeita não era produto de um novo difusor ou de um spoiler mágico. Era o resultado direto de como Hamilton estava trabalhando o carro, como ele lia o SF25 em tempo real, como reprogramava sua própria forma de pilotar para converter fraquezas estruturais em forças dinâmicas. E isso, para uma equipe como a Ferrari, que historicamente confiou mais na engenharia do que na improvisação do piloto, foi um choque técnico e cultural. A sexta colocação de Hamilton foi, de fato, um ato de engenharia humana, um trabalho de interpretação sobre rodas, uma amostra do que significa ter não apenas talento ao volante, mas inteligência de corrida. E, ao mesmo tempo, foi uma radiografia dolorosa para a Ferrari, porque mostrou que tudo o que haviam construído até agora não estava sendo plenamente compreendido pelo próprio sistema. Enquanto os engenheiros da Ferrari revisavam os dados coletados em Monza, um dos padrões mais desconcertantes que surgiu foi o contraste radical entre os registros de Hamilton e os de seu companheiro Charles Leclerc. Ambos compartilhavam o mesmo carro, a mesma configuração base e as mesmas condições de pista. Mas enquanto Leclerc lidava com um carro temperamental, imprevisível e nervoso, Hamilton havia conseguido transformar essa mesma máquina numa extensão fluida da sua pilotagem. Esse detalhe aparentemente anedótico mudou tudo. Por 4 semanas, os técnicos de Maranello haviam tentado equilibrar o SF25 para adaptá-lo ao novo pacote aerodinâmico, projetado para oferecer um desempenho mais eficaz em circuitos de baixa carga. Essa nova abordagem incluía um rake mais plano, um difusor mais agressivo e uma redistribuição do fluxo de ar sobre o chassi, o que exigia precisão cirúrgica por parte do piloto. Não bastava seguir as trajetórias ideais, era necessário dominar cada fase da curva para manter aquele delicado equilíbrio entre carga e velocidade. E isso não era apenas talento. Era entendimento técnico aplicado a partir do cockpit. Hamilton havia interpretado melhor do que ninguém como o carro gerava carga aerodinâmica nessas condições. Ele havia lido o SF25 como se fosse um instrumento musical, encontrando o tempo exato em cada trecho do traçado. Esse fenômeno não apenas surpreendeu os analistas da Ferrari, como também os deixou expostos. Porque se um piloto que está na equipe há apenas alguns meses é capaz de entender o carro melhor do que aqueles que o desenvolveram desde a sua concepção, então o problema não é o carro, é a estrutura de trabalho.
é a incapacidade de traduzir conceitos técnicos em comportamentos reais na pista. O que Hamilton mostrou em Monza foi que o SF25 não era um carro mal projetado, era um carro mal compreendido, mal comunicado entre engenharia e pilotagem. E esse achado, embora não se reflita em uma vitória, tem um valor incalculável na Fórmula 1 moderna, onde a margem entre sucesso e fracasso se mede em décimos de segundo e na capacidade de um piloto decodificar um carro em tempo real. A forma como Hamilton executou esse entendimento silencioso despiu a Ferrari diante de si mesma. O que deveria ter sido um impulso técnico acabou sendo um questionamento interno. Por que não tínhamos visto isso antes? Por que ninguém dentro da equipe identificou esse estilo como a chave para o desempenho ideal? E mais importante, o que isso significa para o futuro imediato da equipe? A tensão acumulada ao longo do fim de semana explodiu num instante que ninguém antecipou. Não foi uma bandeira vermelha, não foi um choque, foi uma frase, apenas 6 palavras. Lewis Hamilton, com a serenidade de quem já viu guerras demais na pista, soltou no rádio: "Estamos brincando com fogo." Para os engenheiros de pista, acostumados à precisão dos dados e à linguagem técnica fria, essa frase foi devastadora, porque vinha acompanhada de uma verdade implícita. Hamilton já não confiava plenamente no caminho que a Ferrari estava seguindo. O mais alarmante era o simbolismo que ela encerrava. "Estamos brincando com fogo" não significa há um problema, significa que há um risco existencial. O tipo de risco que, se não for atendido imediatamente, pode queimar todo o projeto por dentro. Na Fórmula 1, onde as dinâmicas internas são tão complexas quanto os carros que constroem, esse tipo de declaração tem o poder de desencadear crises profundas. E foi exatamente isso que aconteceu. Após a corrida, a comunicação interna mudou. Protocolos extraordinários de análise foram ativados. Reuniões técnicas de emergência foram convocadas. Decisões estratégicas e estruturais foram revistas. Porque não era apenas um resultado decepcionante, era um aviso do piloto mais experiente do grid, que não estava questionando o presente, mas o futuro. A frase vazou para a imprensa algumas horas depois, e como era de se esperar, virou o centro da conversa no paddock. Mas o que ninguém de fora podia ver foi o que aconteceu dentro da Ferrari. Uma revisão completa do modelo de trabalho, desde a abordagem de desenvolvimento até a comunicação entre departamentos. Hamilton havia posto o dedo na ferida e, mais importante, fez isso em Monza, em casa, diante de seu novo público. Diante dos tifosi, fez isso onde mais dói. A partir desse momento, não era mais apenas uma questão de performance, era uma questão de identidade, de liderança. Se a Ferrari, com todo o seu legado, seria capaz de ouvir e se adaptar, ou se, mais uma vez, ficaria presa à sua própria arrogância técnica. A frase "estamos brincando com fogo" não ecoou apenas nos fones do engenheiro de pista de Hamilton. Ela ecoou nos escritórios fechados de Maranello, onde o silêncio se tornou a primeira resposta oficial da Ferrari. Um silêncio incômodo, um silêncio que falava de confusão, de alarme interno e de um imediato sem resposta imediata. Como chegamos aqui? Os dados de telemetria de Hamilton, de repente, tornaram-se uma fonte obsessiva de consulta. Não pelo resultado em si, mas pelo que implicavam. A maneira como o piloto britânico havia gerido o fluxo de ar sob o chassi, como havia explorado o efeito solo sem comprometer o trem traseiro, como havia compensado a inércia do carro em curva rápida. Tudo isso foi resumido como se fosse uma tese de doutorado. Mas o mais difícil foi admitir que nenhuma daquelas interpretações havia surgido da equipe técnica. Tinham vindo do cockpit. A Ferrari não podia se dar ao luxo de outra perda de rumo. Não com Hamilton a bordo. Não depois do desgaste reputacional de sua contratação, do investimento feito e do simbolismo de ter um heptacampeão como emblema da nova era. O que aconteceu após Monza foi um ponto de inflexão invisível para o público, mas determinante para as dinâmicas internas da equipe, porque além da análise técnica, além da performance pura, foi instalada uma ideia perturbadora. A estrutura da Ferrari não estava no controle total de seu projeto. E quando um piloto começa a liderar a partir do silêncio,
é porque a equipe já não o está fazendo a partir da engenharia. Após o Grande Prêmio de Monza, a declaração de Hamilton não ficou no ar, nem foi enterrada pela agenda midiática. Ao contrário, foi o catalisador de uma reação em cadeia que já está deixando marcas visíveis na estrutura interna da Ferrari. Porque quando uma equipe como a Ferrari recebe uma mensagem desse calibre, não tem outra opção senão encarar uma verdade incômoda. Algo em seu DNA está falhando. A primeira coisa que fraturou não foi o carro, foi a confiança. A relação entre os diferentes departamentos técnicos, aerodinâmica, simulação, estratégia e projeto mecânico, entrou em uma fase de reavaliação forçada. Nos corredores de Maranello, já não se falava em melhorar o pacote, mas em redefinir o processo que orienta essas melhorias. O que havia vazado como um desconforto técnico transformou-se em um debate ideológico. A Ferrari deveria continuar projetando carros cegos para um piloto teórico médio ou aceitar que apenas um perfil específico de pilotagem pode destravar o desempenho real do SF25. Esse dilema levou a uma mudança imperceptível para o espectador casual, mas transcendental na F1 moderna. A Ferrari começou a redesenhar sua maneira de pensar o carro. Não um redesenho visual, um conceitual. Pela primeira vez em anos, a equipe começou a ajustar seriamente sua filosofia de projeto em torno de seu piloto estrela, e não o contrário. Hamilton, sem pedir explicitamente, estava se tornando o ponto de referência. Mas tudo isso, na verdade, nasceu em Monza, numa corrida que para muitos foi inconsequente. Em um fim de semana em que o pódio foi para outros, mas a transformação profunda foi gerada em silêncio. A Ferrari pode realmente evoluir sem trair sua identidade? Porque se algo ficou claro depois de Monza, é que Hamilton não trouxe apenas talento, experiência e velocidade. Ele trouxe uma maneira diferente de pensar. Um modelo de trabalho que exige autocrítica constante, que prioriza a leitura estratégica acima do orgulho institucional e que rompe com o dogma de que o piloto deve se adaptar ao carro, e não o contrário. A Ferrari ficou presa entre sua história e seu futuro, entre o romantismo de seu legado e as exigências implacáveis da F1 moderna. Nesse equilíbrio frágil, cada decisão se torna uma declaração de princípios. E Monza foi um desses momentos, um ponto de ruptura. Você acha que a Ferrari finalmente entendeu o que tem em mãos? Ou será escrava de sua própria história?